Muito bem, gente, nós estamos retornando ao nosso conteúdo sobre a história do Brasil e nós chegamos ao fim do Segundo Reinado. O Segundo Reinado, ele dura oficialmente até 15 de novembro de 1889, quando é proclamada a República. E essa República é proclamada, na verdade, por iniciativa, muitos a consideram inclusive, né, o golpe da República, que foi aí proclamada por iniciativas do Floriano Peixoto, Marechal do Brasil, que seria o segundo presidente do Brasil. A República, na verdade, ela passa por algumas fases dentro da história do Brasil, e nessa primeira fase é intitulada República Velha. A sua duração vai desde 1889, quando então é proclamada a República. A família real ela é expulsa às 3 horas da madrugada do Brasil, e forçada a embarcar. E essa República Velha, esse primeiro período, dura até 1930, quando Getúlio Vargas ele então toma o poder no Brasil. Mas esse é assunto para um outro momento, quando nós vamos então estudar. Bom, quais são as características desse período da República Velha, que é também chamada de Primeira República? Nós vamos começar a analisar esse período. O movimento republicano, na verdade, nós temos alguns grupos dentro dele, que eram os militares, que defendiam uma república militar com um governo forte e centralizado. Dentro desse contexto também nós tínhamos os cafeicultores, que desejavam uma república liberal. Esses cafeicultores, na verdade, eles já tinham muito poder e influência política e econômica desde o Segundo Reinado, e eles queriam um governo mínimo e economia livre. Mas quem de fato determinaria ou controlaria essa economia? Os próprios cafeicultores. Há quem diga que, na verdade, o golpe da República foi arquitetado por esse grupo para que eles pudessem ainda ter mais poder. Havia também uma chamada classe média, chamados de radicais, que defendiam a democracia, então, popular. Muito bem, a República Velha se divide, por si, esse período maior, em dois momentos, que a gente vai ver. Entre 1889 a 1894, é chamada República da Espada. Essa República da Espada recebeu esse nome dentro desse período, por quê? Porque o poder ficou nas mãos de dois presidentes que eram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e posteriormente o Marechal Floriano Peixoto. Os dois primeiros presidentes da República Brasileira eram, na verdade, militares. Neste período foi aprovada a primeira Constituição Republicana. Lembrando que, historicamente, a primeira Constituição do Brasil foi a de 1824, dentro ainda do Brasil monarquia. Mas agora, como foi instalado um novo modelo de Estado, também a Constituição precisaria ser alterada. E aí nós temos a primeira Constituição republicana, a de 1891. E aí nós vamos ver algumas características dessa Constituição. O que é que mudava, o que é que continuava, o que é que alterava. Esta Constituição, então, colocava, enfim, aquele poder moderador que era de uso exclusivo do imperador. Como não mais existia o imperador, agora esse poder ele foi extinto. Institui-se então o federalismo. E o que é que o federalismo então quer dizer? Os estados, e agora não mais províncias, estados e municípios passaram a ter autonomia. Autonomia para quê? Para fazer três coisas em especial. Em primeiro lugar, escolher seus próprios governantes, que agora seriam os governadores, de estado. Segundo lugar, tinha também maior liberdade para reunir suas assembleias legislativas de estado e formular suas leis, contanto que essas leis não contradissessem a Constituição, que é a lei maior. E terceiro, havia também liberdade para comercialização com o exterior. Então, basicamente, o federalismo ele começa a ser instalado desde essa época da Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. Tanto é o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. Então, essa ideia de federalismo, ela prevalece no próprio nome, então, do Brasil. Muito bem, algumas características a mais.
o voto seria limitado aos homens maiores de 21 anos, alfabetizados e não militares. Então isso basicamente já reduzia em muito a participação no contexto de voto, uma vez que a república, que vem do latim res publica, que vem desde o Império Romano, desde a República Romana, melhor dizendo, nós podemos perceber que esse termo significa coisa pública, ou seja, deveria ser um governo voltado para o povo, onde o povo pudesse decidir, através do voto, os seus representantes políticos, representantes que deveriam, né, representar ou defender os seus interesses, o interesse do público, da população. Então essas eram as condições para se participar do voto nesse primeiro contexto aí da República. Outra coisa também que era instituído, e aqui também com influência, né, daquele iluminismo europeu, influência da própria Revolução Francesa, influência também da questão da Constituição dos Estados Unidos, a questão da igualdade perante a lei. Outro ponto importante é a separação da igreja em relação ao Estado. O que é que isso significa? O Estado brasileiro passou a ser laico, ou seja, não tinha em Constituição uma religião oficial, né, mas se admitia, de certa maneira, outras manifestações religiosas. Na prática, o catolicismo ainda tinha muita influência dentro do Brasil. Mas em Constituição houve aí essa separação. O voto seria aberto, então essa é uma característica bem importante, e haveria eleições para os cargos executivos, uma vez que no segundo reinado, como uma monarquia não existe eleição, né, é passar de maneira hereditária o poder, havia eleições apenas para os cargos legislativos, né, deputados, senadores. Mas agora, com a República, haveria também eleições para os cargos executivos, ou seja, prefeitos, governadores e também presidentes. A outra parte, então, outro momento, de 1894 a 1930, a segunda parte da República chamada oligárquica. E aqui que vem uma contradição interessante. Uma vez que o termo república vem do latim, significa coisa pública, ou seja, um governo que deveria ser instituído para o povo e pelo povo, oligárquica já não vem do latim, vem do grego, que significa autoridade ou governo de poucos. Então, o próprio nome em si, república oligárquica, já é em si uma contradição, uma vez que esse governo deveria beneficiar o público, o povo, ele é então destinado para uma pequena elite social. E quem seria essa pequena elite social? Os grandes latifundiários, aquele mesmo grupo de pessoas que já existia no segundo reinado, que lutava cada vez mais por ter maior influência, maior poder e maiores riquezas. Nesse momento, nós conhecemos da República Oligárquica, também é chamada de República dos Coronéis, que eram esses grandes latifundiários. Era também conhecida como República Café com Leite. Foi entre esse período de 1894 a 1930. E quais são as principais características? Bom, domínio político dos fazendeiros. Havia também uma política dos governadores, onde governadores acabavam se aliando com esses coronéis para que candidatos políticos fossem colocados e continuar a apoiar os seus interesses lá, os interesses dessa pequena elite. Havia também o voto do cabresto, como nós podemos ver na imagem de fundo. Esse voto do cabresto era o que esses coronéis, eles acabavam forçando seus eleitores a votar ou neles ou nos candidatos que eles indicassem. Como o voto era aberto, então eles podiam ameaçar essas famílias para que pudessem votar neles ou em seus candidatos indicados, ou também poderia granjear através de promessas, através de pequenas concessões, né, pequenos favores que eram prestados para que essas pessoas apoiassem, né, o seu candidato, que podia ser eles ou alguém que eles estivessem indicando. Havia também nesse momento claras e grandes fraudes eleitorais. Isso daí foi uma questão muito séria
E havia também uma espécie de nepotismo, né? Havia também uma exibição aí muito de poder, de autoridade desses coronéis. Esses coronéis, na verdade, eles acabavam granjeando, após a saída da família real, o poder, basicamente o controle da república estava aí nas mãos deles. E ali nós temos, né, nessa charge, nessa imagem de fundo, né, um eleitor, né, com um cabresto, né, colocado ali sobre ele, sendo apenas conduzido pelo político, mostrando que o eleitor, na verdade, não tinha vontade própria, mas ele era forçado, ele era conduzido a fazer a vontade daquele coronel, daquele latifundiário, que tinha muito poder, muita influência, né? E nós podemos perceber naquela frase lá em cima, olha, as próximas eleições de Cabresto. E essas eleições, esse tipo de eleitorado, acabou se reproduzindo durante a maior parte desse período da República Velha. A criação do imaginário republicano, isso precisou ser ressignificado. Em que sentido? Seja através da bandeira, de monumentos, da imagem, como nós podemos ver aí do Tiradentes, que era visto como um vilão e agora passou a ser tratado como um herói. Por quê? Porque esse imaginário republicano precisava de heróis, precisavam de mártires, precisavam de pessoas que pudessem apoiar, né, ressignificar esse ideal republicano. E como nós podemos perceber, o Tiradentes, inclusive nas imagens, nas pinturas, passou a ser retratado como uma espécie de Messias, como uma espécie de Jesus Cristo, aquele que que trouxe a ideia republicana, que trouxe a salvação para o Brasil. E isso acabou gerando um impacto muito grande no imaginário popular. Uma economia também que segue a sua característica de uma agroexportação, ou seja, uma economia agrícola de exportação. Uma economia que se centra não no processo de industrialização, uma vez que o Brasil ainda não tem uma industrialização forte até nossos dias. Estamos falando aqui em outubro de 2020, mas a gente pode perceber que o Brasil se concentrou ao longo do tempo através da exportação, ou seja, da venda de produtos diretos da terra. E essa é uma questão que é retratada nos livros, nas imagens, né, na própria história. Né? A cana, o algodão, o cacau, o café, são elementos aí, o látex, né, também são elementos aí, né, próprios que eram vendidos no campo exterior, mostrando que o Brasil nunca passou de fato por um processo significativo de industrialização. Então a economia ainda continua agrícola. Nós temos alguns movimentos sociais da República Velha. Alguns deles se destacam aí como a Guerra de Canudos, né, no sertão nordestino, nesse período aí entre 1893 e 1897. Há um líder, né, que é um beato, Antônio Conselheiro. Ele é visto como uma espécie de Messias, formado por um grupo de pessoas aí que acabam não concordando ou se rebelando contra a forma de governo que foi instituída. Nós temos a questão dos motivos aí, a questão da religiosidade, uma vez que esse beato Antônio Conselheiro, ele estava ligado também à questão religiosa, ao catolicismo, e também outro motivo foi o abandono. Essa comunidade de Belo Monte ou Canudos, né, onde está aí no interior da Bahia, e eles desejavam o seu fim, né? Desejavam o seu fim. Quem desejava? A Igreja Católica, os coronéis e o governo. Por quê? Porque essa comunidade acabou crescendo, tanto, é até retratado em filme, Canudos chegou a ter uma comunidade de cerca de 30 mil pessoas. E é importante notar, né, como esse movimento, como ficou conhecido como um movimento, né, messiânico, uma vez que esse Antônio Conselheiro era visto como uma figura, uma representação de Messias, ou seja, de Salvador, né, para aquela população que já estava sofrendo nos anos iniciais aí da República Brasileira. Nessa imagem nós podemos perceber, né, um retratar de como seria aí essa comunidade, uma das suas habitações. A imprensa da época, os jornais, né, acabam caracterizando o movimento como formado por fanáticos religiosos, marginais, assassinos e monarquistas. Várias expedições militares foram realizadas até a destruição de Canudos,
né, com missão para acabar com aquela comunidade que estava crescendo. E o livro Sertões, de Euclides da Cunha, narra o massacre de Canudos. E nós temos também um filme, né, disponível no YouTube, que acaba trazendo também essa realidade. Bom, um outro movimento que se destaca nesse período é o contestado. O local está aí entre a fronteira de Santa Catarina e Paraná, que foi a região do contestado. Contestado vem algo, né, discutido, algo que é disputado, né, por motivo de uma briga, né, uma contestação. E o líder desse movimento foi o Beato José Maria. Perceba que são pessoas ligadas à questão da religião. E esse é um detalhe muito importante desses primeiros momentos da República Brasileira. Qual foi o motivo? A expulsão dos colonos de suas terras para a construção, como vocês estão vendo na imagem, de uma ferrovia. E o resultado, as tropas do governo destruíram o movimento em 1911. Então aqui nós temos esse movimento contestado, que envolve questões de fronteiras, Santa Catarina, Paraná, e também de propriedades que foram aí, na verdade, né, tomadas para que pudessem então passar a ferrovia. O cangaço, que é um dos movimentos mais conhecidos, né, que se localizou aí no Nordeste brasileiro, que na verdade eram bandos armados que utilizavam a violência como forma de sobrevivência. Então eram grupos armados que acabavam aterrorizando, né, o sertão, o interior, às vezes inclusive atuando como matadores de aluguel e também saqueando grandes propriedades, saqueando fazendas. E aqui nós temos uma imagem da representação desse cangaço. O bando mais conhecido, existiam vários, foi o de Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Né? Lampião ele ficou conhecido aí, né, como alguém muito violento, certo? Como alguém que liderava um bando independente, né, uma forma de governo aí independente da República e que vivia aí por contas próprias. O cangaço acabou desaparecendo após muita repressão policial, uma vez que eles foram declarados, né, como ilegais e em 1930. Então, durante um bom tempo aí, o movimento do cangaço no interior do Nordeste teve uma força muito grande, né, e isso dentro do movimento aí rural, né? Personagens como o famoso Lampião, né, sua esposa Maria Bonita, que eram conhecidos como verdadeiras pessoas violentas que aterrorizavam, né, o interior, né, de fazendas, de grandes propriedades e que tinham sua própria forma de sobrevivência. Né? Segundo a história, né, o Virgulino, o famoso Lampião, teria sido traído, né, por pessoas também ligadas ao seu movimento e ele foi entregue então para a polícia. Então é interessante notar, né, dentro desse movimento do cangaço, que acaba sendo uma representação também cultural, certo, do interior do país. Muitos lugares inclusive acabam até festejando, né, esses bandos aí que existiram do cangaço. Agora o movimento, né, no ambiente urbano, que foi a revolta da vacina, ela acontece no Rio de Janeiro em 1904, ou seja, início do século XX, que é também uma série de transformações que acabam acontecendo não só no Brasil, como também no âmbito internacional. Qual foi o contexto da revolta da vacina? O contexto foi o processo de urbanização e modernização da cidade do Rio de Janeiro. Muitas transformações estavam acontecendo e, na verdade, as pessoas não estavam acompanhando, não estavam compreendendo tudo isso que estava ocorrendo. Quais são os personagens envolvidos nesse processo? Oswaldo Cruz, certo? Pereira Passos e o povo do Rio de Janeiro. E acabou sendo até algo meio que inusitado, não é? Por conta do imaginário das pessoas, né? O senso comum. Qual foi o motivo? A obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que estava sendo combatida na ocasião, e muitas pessoas, na verdade, não tinham informações, né, nem de sequer do que significava aquela vacina, nem do que sequer estava se tentando combater. Então, por resistência da população, né, isso acabou sendo imposto pelo Oswaldo Cruz, né, o sanitarista Oswaldo Cruz, e muitas pessoas acabavam se revoltando. Na época, nós tínhamos várias imagens retratando essa questão da vacina, como saindo, inclusive transformando as pessoas em espécie de monstros, né, tal. Isso o senso comum tentando compreender
o que é que estava acontecendo. E na verdade não se tinha informações muito claras, as pessoas ficavam aterrorizadas com as vacinas. Pois é, né? Isso daí já aconteceu também no Brasil. Por uma coisa muito simples, às vezes falta de informação, falta de acesso muitas vezes ao conhecimento, acaba gerando pânico, acaba gerando, né, dificuldades muito grandes como essa que aconteceu em 1904, início do século XX, no Rio de Janeiro. Nós temos a revolta da Chibata, também um movimento muito sério. Nós temos aí, né, em 1910, no Rio de Janeiro, né, lembrando que o Rio de Janeiro nessa época era a capital do Brasil. Brasília passaria a ser capital na década de 60, mas até então aí era o Rio de Janeiro. Qual foi o motivo dessa revolta da Chibata? Os marinheiros exigiam o fim dos castigos corporais, né, da própria chibatada, como o nome já diz, melhores condições de vida e trabalho. O líder deles era João Cândido, que ficou conhecido como o Almirante Negro. Eles acabam tomando alguns navios, tá bom? E ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Foi basicamente aí uma guerra civil, né? Quase beirou uma guerra civil. O resultado, o governo atendeu às reivindicações, mas puniu severamente os participantes. Então o que é que acontecia? Alguns marinheiros negros, eles eram castigados como se fossem escravos. E isso acabou gerando aí uma revolta por essas condições aí de vida e de trabalho. Acabaram tomando alguns navios e quase que acontece um desastre, né? Mas a revolta aí foi negociada, como a gente pôde perceber, mas os seus líderes principais aí, entre eles João, né, Cândido, o Almirante Negro, foi severamente castigados. Um outro detalhe também é o tenentismo, o movimento aí militar, né? Lembrando que no início desse vídeo a gente havia comentado que os militares eles não tinham, né, muito acesso, né, ao poder, principalmente a questão do voto, né, nesse primeiro momento da República do Brasil, né? Os militares, soldados acabavam ficando de fora. Quais eram as reivindicações? O fim do poder oligárquico, né, nas mãos dos coronéis ali, o fim da corrupção, do analfabetismo, porque isso reduzia muito o acesso, né, a própria questão da participação social, né, política, a diminuição dos gastos do governo, uma proteção às riquezas nacionais e também industrialização. Essas eram as reivindicações desse movimento dos tenentes, né? Havia a questão aí do tenente como sendo uma patente baixa do exército, então eles não tinham lá muitas regalias. Houve uma mobilização dos tenentes brasileiros na década de 20, né, aí do século 20. E as principais mobilizações quais foram? A coluna Prestes, né, que foi uma coluna aí também com orientação socialista, que vamos desenvolver um pouco mais depois, e a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, também que ficou muito famosa, né, eles foram inclusive alvejados e foram tratados aí como verdadeiros heróis. O movimento operário também acaba se destacando na década de 20, né? Quais eram os motivos então salientados? Falta de uma legislação trabalhista, uma vez que era tudo novo, né, em relação a essa nova classe que estava surgindo no Brasil, né, através daquele surto industrial que aconteceu lá no século XIX, no segundo reinado, né? Então essa classe aí acabava exigindo uma legislação trabalhista. Eles se mobilizaram também por conta das péssimas condições de trabalho, baixos salários, exploração do trabalho infantil, tudo como estava no início, não se tinha uma clareza, né, a respeito. E quais foram as ideologias que acabaram permeando esses movimentos operários, né, que já estavam aí incendiando a Europa, inclusive? O anarquismo, que defendiam, né, esse da linha anarquista, defendia o fim da burguesia, ou seja, da classe comercial e industrial, e do Estado, né, dos partidos políticos e também da exploração capitalista, segundo eles apregoavam. Então eles defendiam o fim dessas coisas aí. O socialismo, por sua vez, diferenciava-se, né, do anarquismo, pois defendia o Estado, né, o Estado grande, partidos políticos e também eleições. Dentro das suas atuações, realizaram greves. Foi criado também o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro,
mobilizaram a classe operária na defesa de seus direitos, ou daquilo que eles achavam que deveria ser contestado. E o que é que aconteceu, né? Segundo essa visão aí tradicional, patrões e governo uniram-se na repressão ao movimento. Mas uma série de greves foram acontecendo ao longo da República Brasileira. Muito bem, gente, tivemos uma visão geral aí, né, das primeiras décadas da República Brasileira, e desejo a todos aí bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.